Fala, meus amores, boa noite, fala futuros concursados do TJ Pernambuco. Galera, a aula de hoje ela vai ser maravilhosa, tá? É a aula 1 do nosso Esquenta Premonição. Para quem não sabe, nós fazemos um aulão chamado Aulão Premonição, que nós entregamos todas as questões da prova, tá? Esse nosso aulão premonição, tudo que é arrecadado, nós doamos 30% disso. É por isso que qualquer curso que a gente lança, sempre o aulão premonição é uma coisa à parte, tá? Por exemplo, você que adquiriu o nosso curso do TJ Pernambuco, a gente oferece lá para vocês um aulão premonição de português. Fora, claro, tudo que a gente coloca para vocês, questões atualizadas, não deixa passar nenhuma questão da parte de raciocínio lógico. Gente, e o nosso lema de sempre é esse, ó, encara a batalha e a gente chega junto. Galera, só confirmando, porque é muita gente perguntando, entra no grupo que tá aqui na descrição do vídeo, porque a partir de quinta-feira nós começamos as matrículas do nosso aulão premonição. Só raciocínio lógico, tá? E confirmando aqui, tá? A data para vocês, dia 18 de setembro, tá? Das 20 horas à meia-noite. São 4 horas no aulão premonição. Você recebe um material, eu não repito questões. Algumas questões da IBFC, a maioria, e outras que eu elaboro para a gente fechar todo o edital. No material você recebe os resumos e dicas mnemônicas. Quando acaba a aula, a gente coloca todas as anotações do grupo dos pagantes, tá? Que é um aulão fechado, beleza? E, gente, professor, eu não posso assistir nesse dia. Não tem problema. A gente deixa gravado para você assistir depois. Então, não há desculpa. Então, entre no grupo aqui que tá na descrição, porque quinta-feira a gente já vai colocar no grupo aí as matrículas. Pode ser à vista, pode ser no cartão, tá? Não percam, porque as vagas são limitadas. E quem já me conhece sabe, eu vou entregar a prova nesse aulão aí online, tá? Então, vamos jogar a vinheta aí pra gente começar. Gente, e deixa o like. Se tiver pelo menos aí uns 250 comentários, vou trazer muita coisa boa, tá? Nesse, especificamente, eu vou resolver 10 questões no nosso Esquenta Premonição, tá? Mas nos outros não serão 10 questões, serão menos questões. Isso aqui é só um aperitivo, tá? E até porque a gente já vem oferecendo aí muita aula aí com qualidade, 0800 aí para vocês. Então, comente aí, deixa o like, vamos jogar aí a vinheta. Fala, meus amores! E aí, vamos para o nosso pacotinho de questões. Gente, separei aí 10 questões super recentes da banquinha IBFCzinha. Quem me conhece sabe, eu não deixo passar nenhuma questão. Às vezes tem uma questão, eita, não botei lá. Vamos jogar aqui no pacotinho de questões. Eu não deixo nenhuma questão de fora que tá dentro do seu edital, então vamos embora. Gente, questão número 1, tá? Uma questãozinha da IBFCzinha MGS 2025. E vocês sabem que são meus alunos, que eu já resolvi questões falando de conectivo unário. Questãozinha que caiu na IBFC 2023. Eu não deixo passar nada. Ela pode surpreender você na sua prova, tá? E a MGS, para quem não sabe, ela faz vários e vários processos simplificados para a IBFC e muita gente não se liga e não pega essas provas. E tem provas super interessantes. Só que a IBFC deixa lá no site por 2 dias, depois tira a prova e só tem acesso quem fez o concurso. Então, tá aqui, ó. Pode procurar aí nos sites de concurso. Não vai estar. Eu não brinco com sonhos. Vamos lá. Sobre os conectivos lógicos, marque a alternativa incorreta. Vamos lá.
Ele quer a incorreta. A negação é o único conectivo unário da lógica proposicional. Galera, veja, a negação pode ser representada por esse símbolo, tá? Que a gente chama de cantoneira, ou por um tiozinho. Se ligue, não discuta com a banca, com a visão da banca. Quando a gente fala, ó, em conectivo lógico, né? Eu sempre tenho a impressão de que vai unir duas coisas, como é o e, o ou, o sim, então. Gente, só que na lógica, tá? O conectivo lógico, esse termo, tá? Conectivo, tá? Ele é mais técnico, tá? Ele significa um operador que forma uma nova proposição a partir de uma ou mais proposições. E o que é que acontece, ó? O que é conectivo unário? É um conectivo, tá? Que ele, o que? Opera sobre uma única proposição, tá? E se você olhar, gente, a negação, tá? Apesar de não unir duas frases, ela transforma uma proposição simples em uma nova, o quê? Proposição, tá? Então, galera, o único conectivo de fato unário é a negação, tá? Porque ele atua sobre uma única proposição, tá? E qual é o papel da negação? Cria uma nova proposição lógica. Quando eu nego uma frase verdadeira, ela fica falsa. Quando eu nego uma frase falsa, ela fica o que, gente? Verdadeira, tá? Então, esse item tá correto. Ele é unário porque ele opera sobre uma única proposição. Letra B. A conjunção, o e, é um conectivo binário que só será verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Galera, de fato, né? Ó, esse símbolo é o símbolo do conectivo e. E ele é binário porque ele atua sobre quantas proposições? Sobre duas proposições. O e só é verdade quando tudo for o quê? Verdade. Verdade com verdade no e vai dar verdade, tá? Então, de fato, a conjunção é um conectivo binário que só será verdadeiro se ambas as proposições forem verdadeiras. Vamos lá. A disjunção, tá? Que é o conectivo ou, tá? Ó, isso aqui é o e, isso aqui é o ou. É um conectivo binário? Sim, tá? O ou é um conectivo binário porque ele opera sobre duas proposições. E só é falsa somente se ambas as proposições forem falsas? Sim. Eu até brinco dizendo, ó, o conectivo ou é o conectivo que está de boa. Basta pelo menos uma verdade, ele está satisfeito. No ou, aparecer um V, a frase já é verdadeira. No ou, só é falso quando tudo for falso. Beleza, tá certíssimo. E aí ele diz, ó, então, isso aqui tá certo. Letra D, o condicional é um conectivo unário? Não. O único conectivo unário que opera sobre uma única proposição é a negação, tá? Que a gente chama de modificador, tá? A condicional é um conectivo binário, tá? Binário, por isso relaciona duas proposições. E nós sabemos, né, ó, que o sim, então, só é falso em quem? Na Vera Fischer. Então, o e, o ou, o sim, então, o se e somente se, o ou, são conectivos binário.
Porque eles relacionam, atuam sobre duas proposições. Então, gente, essa é a incorreta letra D. Vamos ver a letra E. O bicondicional, tá? É um conectivo binário, sim, atua, né, sobre duas proposições, que é verdadeiro quando ambas as proposições têm o mesmo valor lógico. Gente, de fato, tá? O bicondicional, ou tudo ou nada. Só é verdadeiro se os valores lógicos eles forem o quê? Iguais, tá? Então, está correto. Incorreto, letra D. Então, gente, ó, conectivo unário opera sobre uma única proposição. A negação, que é chamado de modificador lógico. Modifica, tá? Eu construo uma nova proposição quando eu faço a negação. Binários, o E, o ou, né, que é um ou com tracinho embaixo, o se então e o se somente se. Eles atuam, tá, relacionando duas proposições. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 2. Assinale a alternativa abaixo, tá? Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente e, respectivamente, os conectivos e, não e ou. Gente, o e que pode ser representado assim, tá? Mas também pode ser representado por um pontinho ou por um símbolo de uma multiplicação, ó. Se tiver na prova assim, ó, P vezes Q, aqui é P e Q, que é um conectivo o quê? Binário, tá? O não pode ser representado assim, tá? Ou assim. Isso aqui é um conectivo o quê? Unário. E o ou, que pode ser representado assim, ó, ou pelo sinal de mais, quando você tem isso aqui, ó, P mais Q, isso é P ou Q, que é um conectivo o quê? Binário. Ele quer os símbolos do e, do não e do ou. Gente, ó, e, aqui, ó, tá fora, né? Aqui tá fora, ó. Isso aqui é o e, esse aqui é o não, esse aqui é o ou. Resposta, letra C. Gente, para quem tem dificuldade, vou dar uma dica, ó. Para quem tem dificuldade de memorizar quem é i, quem é ou, ó, faça o seguinte na hora da prova, ó. Veja que dica massa. Ó, veja, olhe para isso aqui e olhe para isso aqui. Bote um pontinho em cima. Eita, professor, aqui parece com o i. Pronto, então isso aqui é o e. Ou então, faz o seguinte, ó. Faz o seguinte, bota um o na frente. Bota um o na frente. Isso é dica, bota um o na frente. Quem é que parece aí com a palavra ou? Ou é esse aqui, né? Então isso aqui, ó, é o ou, tá? Então, gente, resposta, letra C. Vamos para a próxima. Questão 3, ó, 2025. Vamos lá. Quantos conectivos lógicos distintos, ó, ainda a IBFC foi boazinha, a frase a seguir possui? Deixa eu dar um toque a vocês, ó. Toda vez que a IBFC perguntar quantos conectivos lógicos distintos você tem, cuidado. Porque eu não conto as repetições. Na maioria das questões, a IBFCzinha, ela faz o seguinte: quantos conectivos lógicos eu tenho nessa frase? Beleza. Agora, quando fala distintos, eu não vou repetir. Então vamos lá, ó. Vê, você tem aqui, ó, o conectivo ou, você tem aqui, ó, o mas, você sabe que mas, contudo, todavia, não discuta, tá? Com português, isso é o conectivo e, tá? Você tem aqui, galera, também quem? Ó, o, se
e somente se, tá? E você tem aqui, ó, o que, gente? O e. Veja, se o cara dissesse bem assim, ó, quantos conectivos lógicos essa frase possui? 4. 4. O ou, o mas, que é o e, o se e somente se, e o e. A frase tem 4. Agora, distintos, você só tem o e, quem? O ou e o se e somente se. Galera, se tivesse aí no lugar do candidato estuda, o candidato não estuda, você não iria, na visão da IBFC, contar esse o candidato não estuda, o não como outro conectivo. Quando a IBFC dá uma frase e pergunta quantos conectivos eu tenho, ele só está trabalhando aqui com os conectivos, o que, gente? Binários. Não discuta com a banca. Ah, mas Aristóteles, não discuta com a banca. Beleza? Então, gente, quantos conectivos lógicos distintos eu tenho? 1, 2, 3. 3 aí como resposta. Lady B. Ninguém faz isso. Aqui nós não brincamos com sonhos. Vamos embora. Questão 4. Assinale a alternativa que apresenta dentre as sentenças abaixo a única que pode representar proposição lógica. Gente, já pegamos aqui todas as questões de 2024 e 2025 sobre isso. E já mostramos qual é a visão da IBFCzinha. Proposição é uma frase que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Tem que ter verbo, tem que ter sentido completo. Ó, não pode ser interrogativa, exclamativa, imperativa. Ó, Carlos foi ao cinema? Isso é sentença interrogativa, não é proposição. A raiz quadrada de 25. Sim, a raiz quadrada de 25, o quê? Gente, isso aí tem verbo. Se não tem verbo, não é proposição. Isso não tem sentido completo. Se dissesse assim, a raiz quadrada de 25 é igual a 7, aí tem como você valorar. Isso tem sentido completo. Então, a raiz quadrada de 25 tem verbo isso. Então não é proposição. A capital do Amazonas é o Maranhão. Professor, eu sou ruim em geografia, mas isso você tem como checar se é verdadeiro ou falso. Eu sei que isso é uma proposição. Professor, e a letra D? Ó, teve uma questão que a gente resolve até no curso, que a IBFCzinha anulou, tá? Anulou. Voltou atrás, ficou uma loucura na questão, mas o que você tem que entender é o seguinte, ó, a gente já falou sobre isso. Amanhã vai chover. Frases que relacionam fenômenos de tempo, tá? E é uma situação futura, não é considerado proposição. Se fosse assim, ó, ontem choveu em Aracaju, é uma situação que já passou, tem como você checar. Mas quando eu tenho fenômenos de tempo, tá? E relaciono uma situação futura, para a IBFCzinha, isso não é proposição, tá? Então, proposição aí, só a letra C de coração e de chupa IBFC. Vamos embora. Questão 5 de análise combinatória, ó. Utilizando os algarismos 2, 3, 5, 7, 9, 0. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos. Você tem 6 opções. Assinale a alternativa
que apresenta quantos números ímpares de 5 algarismos distintos é possível formar. Ó, vou colocar aqui os tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, essas questões que é para formar números, a ordem importa. A ordem importa. Importa. Ah, eu vou formar esse número. Ó, eu vou formar aqui, ó, esse número aqui. Se eu trocar de posição, por exemplo, esses dois, já forma um novo número. Então, questão com senha, questão para formar números, escolher pessoas para desempenhar funções diferentes, a ordem importa. É um problema de arranjo. E todo problema de arranjo, como é que eu resolvo? Utilizando o princípio multiplicativo. E aí, o que é que você tem que entender, galera? Ele diz quantos números ímpares. Cuidado, ímpares tem a ver com a terminação. Quando é que o número é ímpar? Quando termina ou em 1, ou em 3, ou em 5, ou em 7, ou em 9. Só que dentro dos algarismos que ele deu, quando o número é ímpar, quando termina ou em 3, ou em 5, ou em 7, ou em 9. Então aqui eu tenho quantas possibilidades? 4. Ou é um ímpar terminado em 3, ou um ímpar terminado em 5, ou em 7, ou em 9. Se for par, ou termina em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. E aí, galera, cuidado que agora, vou até mudar aqui de cena, ó, que você tem que se ligar numa coisa. Quando o cara diz que quer formar um número de 5 algarismos distintos, para formar números, lembre que o zero, eu chamo ele de um zero à esquerda, o vagabundo, ele não entra na primeira posição. Por exemplo, ó, 0,79 é a mesma coisa que 79. Esse zero é um zero vagabundo. Para formar senhas, não tem problema contar o zero na primeira posição. Agora, para formar números de tantos algarismos, por exemplo, se o zero aqui tiver na primeira posição, aí eu não tenho um número de 3 algarismos, eu tenho um número de 2 algarismos. Então, lembre que para formar números de tantos algarismos, o zero não pode entrar na primeira posição. Então, por exemplo, ó, aqui o zero não entra. O zero não pode entrar. Lembra, ó, eu tenho ao todo 6 algarismos à minha disposição. Eu não posso repetir algarismo porque os algarismos são distintos. Ó, dos 6, o zero não pode entrar na primeira posição. Agora eu só tenho 5 para a primeira posição. Mas não pode entrar na primeira posição o algarismo ímpar que já entrou na última. Então, já cai agora aqui. Quantas possibilidades? Para 4. Para 4. Lembre que esse 4 é o total de possibilidades. Então, vou repetir. Para ser ímpar, olhando esses 6 algarismos, ou termina em 3, ou em 5, ou em 7, ou em 9. 4 possibilidades. Tá aí. Olha aí, se tem o zero, esse zero, ele não entra na primeira posição, ele é um zero vagabundo. Então, eu não conto ele na primeira posição. Então, dos 6, o zero já não entra, cai para 5. Mas ele diz que os algarismos são distintos. Não pode entrar o que está entrando na última, cai para 4. Beleza. Eu ainda tenho esses caras, né? Vamos lá, agora raciocine comigo. Ó, eu tenho 6 algarismos, 6 algarismos. Só que um já entrou aqui, o outro já entrou aqui. Eu não posso repeti-los. Dos 6, um já entrou na última posição e um já entrou na primeira. Cai para 4. Prof, e aqui? Dos 6, um entrou na última posição,
Um entrou na primeira, um entrou na segunda. Cai para 3. Ah, tá. E aqui, dos 6, um já entrou na primeira posição, um na segunda posição, né? Um na onde? Na terceira posição e um na última. Sobram quantas possibilidades? 2. É só multiplicar. Ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 2, 96. 96 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Vai a 2, ó, continha bobinha. 4 vezes 9, 36 e 2, 384. Letra A. Tira aí, galera, o print do amor. Gente, tá vendo? Não deixamos passar nada. Não deixamos. Já resolvemos aqui várias questões de análise combinatória. Várias questões de análise combinatória. Não brincamos com sonhos. Por isso que eu digo, adquira sempre o curso da gente, porque aqui é o melhor. É o melhor. Nós não brincamos. Vamos embora. Vem comigo. Questão 6. Duas retas paralelas, ó, duas retas paralelas, cuidado que ela pode surpreender. Duas retas paralelas foram marcadas com pontos, sendo que em uma delas há 8 pontos. Então eu tenho uma reta aqui que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aí, gente, ó, 8 pontos. Isso aqui é uma reta que eu vou chamar de R. Beleza? Só alegria. E na outra, 6 pontos. Vamos lá, ó. Botar aqui uma reta S com 6 pontos, ó. Vou chamar aqui de ponto I. Ó, botar aqui para ficar mais bonito, ó. Ó, ponto aqui, ó. I. Ponto J, ponto K, ponto L, ponto M, ponto N. 8 pontos em um, 6 em outro. O número de triângulos que podemos formar ligando 3 quaisquer desses 14 pontos é, ó, você pode fazer esse tipo de questão de duas maneiras. Pelo método construtivo e o método destrutivo. Eu vou fazer aqui pelo método destrutivo, que é mais rápido. Gente, a banca ainda foi boazinha. Para formar triângulo, você tem que escolher 3. Se fosse formar quadriláteros, escolher 4. Se fosse formar pentágonos, escolher 5. Toda questão que você vai formar triângulos, você vai escolher pontos, a ordem não importa. Veja, ó, vou formar aqui, ó, vou pegar um ponto dessa reta com 2 dessa, ó. Eu formei aqui, por exemplo, ó, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo ABI. Gente, se eu trocar de posição esse ponto A com esse ponto B, o triângulo ele não muda. Então, a ordem não importa. Eu posso pegar esses dois daqui, ó, e ligar esse aqui. Aqui eu já formei o quê? Um outro triângulo. Ó, aqui já é outro triângulo. Quando eu formo figuras, gente, escolhendo pontos, a ordem não importa. Ah, eu posso formar esse triângulo aqui, ó, pegando um daqui com 2 daqui, ó. Aqui eu tenho um outro triângulo. Você não vai ficar que nem um doido contando os triângulos. O que é que você vai fazer? Vamos lá. Eu tenho aqui ao todo 14 pontos. Então, eu combino 14 pontos e escolho 3. Professor, por que 3? Porque são triângulos. Se fosse pentágonos dos 14, eu escolheria 5. Se fosse octógonos dos 14, eu escolhia, se fosse octógono, eu escolheria 8. Gente,
Se esses 14 pontos tivesse aqui, ó, em uma circunferência, aqui, ó, os 14 pontos, só seria isso. Só seria isso. Ó, só seria isso. Só que lembre que pontos sobre uma mesma reta não formam triângulo. Ó, esses 8 pontos aqui, eles não formam triângulo entre si. Gente, para formar triângulo, os pontos não podem estar alinhados. Então, ó, você vai tirar a combinação desses 8, 3 a 3, porque eles não formam. Careca, professor. Menos, por que menos? Porque esses caras daqui entre si não formam triângulo. Combinação de quem? De 6, 3 a 3. Se fosse os 14 pontos numa circunferência, bastava isso. Mas esse tipo de questão que tem pontos sobre uma reta, tenho que excluir eles. A combinação deles. Porque eles estão alinhados, eles não vão formar triângulo. E aí, galera, a dica que a gente já aprendeu, ó, das bolinhas, ou você pode fazer direto sem fórmula. Ó, em cima, eu pego o 14 e abro 3 vezes. Ó, 14 sempre reduzindo. Quem? O quê? 13, quem? 12. Gente, isso aqui é combinação simples, né? Não tem repetição aqui. Os pontos são distintos. Embaixo, eu vou pegar esse 3 e abrir 3 vezes. 3, 2, 1. Aqui, vou pegar o 8 e abrir 3 vezes, diminuindo. 8, 7, 6. E embaixo, o 3 reduzindo também 3 vezes. 3, 2, 1. Careca, professor. Aqui, vai ficar quem? Vou pegar o 6 e reduzir 3 vezes. 6, 5, 4. E embaixo, reduzo o 3 vezes. 3, 2, 1. Gente, agora vai de simplificação, tá? É com você. Vamos lá. Ó, 14 por 2 sobra 7. E se você quiser aqui, ó, ver, 12 por 3 sobra 4. Ficou 7 vezes 13 vezes 4. Isso dá quanto? Isso dá 7 vezes 13 vezes 4, 364. Gente, já pelas alternativas, você já elimina, ó. Ó, essa aqui, ó, já elimina essa aqui, já elimina essa e essa. Porque ainda você vai retirar, ó. Só aí deu quanto? 364. Tá vendo que beleza? Só alegria. Só aí, rapidinho, né? A gente já pegava e matava a questão. Tá vendo? Aqui nós não brincamos com sonhos. E vamos lá, ó. Aqui, 6 cancela com 6. 8 vezes 7, 56. Aqui, ó. 6 corto com 6, sobra 20. Vai ficar aí 364, né? Menos 56 dá 308. Menos 20, 288, letra A. Gente, aqui a gente não deixa passar nenhuma questão. A gente já pegou as de análise combinatória 2025, 2024, aí. Eita, ficou faltando essa. A gente vai lá e bota. Não brincamos com sonho. Vamos para a próxima. Questão 7. Olha o tamanho, a lapa. Ó, um jogo popular realizado em ambientes informais brasileiros é a porrinha. Porrinha ou o que, galera? Ou palitinho. A porrinha é um jogo em que se usam pedaços de papel, moedas ou palitos quebrados, algo pequeno que possa ficar facilmente escondido dentro da mão.
Os jogadores devem possuir 3 objetos. Geralmente são usados palitos de fósforo ou pequenas pedras. Cada jogador pode escolher nenhum, 1, 2 ou 3. Então tá vendo que cada jogador tem 4 opções, né? Essa escolha fica guardada na mão de cada participante e sem revê-la as mãos de todos são apresentados ao grupo. Cada rodada consiste em contar a quantidade total de objetos apresentados por cada jogador. Vence o jogo quem adivinha qual a quantidade de objetos escolhidos por todos os participantes. Na primeira rodada é vedado resultado 0 ou lona, né? Como é comumente chamados pelos jogadores. E aí, beleza. Gente, aí ele diz, considerando que 2 pessoas estão jogando, todas podem ter em suas mãos de 0 a 3 palitos. 4 opções, né? Ou 0, ou 1 palito, ou 2, ou 3. Admitindo que existe independência estatística entre os apostadores e igual probabilidade na escolha de quantos palitos cada jogador opta por mostrar, assinale a alternativa que apresenta a probabilidade do resultado total de palitinhos nas mãos dos jogadores ser maior do que 3 e menor que ou igual a 5. Gente, vamos lembrar qual é a definição de probabilidade. Probabilidade é o que eu quero dividido pelo todo, né? Dividido pelo o que eu tenho. Gente, quem é o todo? O total de possibilidades. Fica fácil, ó. Você tem 2 jogadores. O jogador 1 e o jogador 2. Ó, pro jogador 1, eu tenho 4 opções. Ou ele vai colocar lá ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. Ele tem 4 opções quando vai jogar lá a porrinha. E o jogador 2, ele também tem quantas opções? 4. 4 pro primeiro e 4 pro segundo, ó. 4 vezes 4 dá quanto? 16. 16. Lembre que a galera soma a quantidade de palitinhos que cada jogador tem na mão, tá? Para ver o total de palitinhos nas mãos dos jogadores. É isso que a questão quer. E aí, ó, já sei que o todo é 16. Só que ele quer a probabilidade desse total de quem, gente? De palitinhos ser maior do que 3 e o quê? Menor ou igual a 5. Gente, eu posso listar aqui para vocês essas possibilidades. Vou fazer assim, tá? Para ficar bem simples, ó. Vou botar assim, ó. O jogador 1, tá? O jogador 1. Pode jogar quem lá? Na mãozinha. 0, 1, 2, 3. Gente, isso aqui é para deixar a questão, tá? Mais organizada. E o jogador 2, tá? Fazer assim uma tabelinha, ó. Só para você entender. E o jogador 2 também. 0. Quem? 1, 2 e 3. E aí veja, ó. Vamos somar. Ó. Aí o jogador 1, 0, o outro 0. 0 mais 0, 0. Aí o jogador 1, 0, o outro 1. 0 mais 1, 1. O outro, 0 mais 2, 2. Porque, ó, o jogador 1, nenhum palitinho. O outro jogador, 3 palitinhos. Ele não tá contando o total de palitinhos. 0 de um com 3 de outro, dá 3. Aí agora olhando aqui, ó. Ele botando um palitinho e o outro, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. É sair somando, né, gente? Ó, 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3 palitinhos. 1 mais 3, 4. Agora olhando esse 2 com todos os outros, né?
2 com 0, 2, 2 com 1, 3, 2 com 2, 4, 2 com 3, 5. E por último, esse colocando 3, né? E analisando as possibilidades. 3 com 0, 3, 3 com 1, 4. Esse botando 3 palitinhos, né? O outro 2, 3 mais 2, 5. O outro 3 com 3, 6. Pronto. Ele quer que seja maior que 3 e menor ou igual a 5. Gente, maior que 3 é de 4 para frente, né? Só que é menor ou igual a 5. Então você só vai olhar as possibilidades onde dá 4 ou 5 na soma, ó. 1, 2, 3, 4, o quê? 5. Só tem essas 5 aí. Da soma dá o quê? Maior que 3 e menor ou igual a 5. Então, quantas eu tenho aí em amarelo? 5 opções. 5 em quantas? Em 16. Só que ele quer em porcentagem. Como é que eu transformo em porcentagem? Multiplico, não é por 100, é por 100%. Vai ficar 5 vezes 100%. 500%, ó. Dividido por 16. Gente, 500 dividido por 16, se você simplificar por 2, é 250 dividido por 8. Como é que eu divido por 8 de cabeça? É só calcular 3 metades. Porque 8, gente, é 2 vezes 2 vezes 2. Aí você faz, ó, metade de 250. 125. Não é 125? Metade de 125. 62,5. Metade de 62,5. 31,25. Letra D. Galera, quando eu digo que a gente não pode subestimar a banca, é por isso que a gente pega todo tipo de questão e não deixa passar nada. Tá aí. Vamos para a próxima. Questão 8. Uma pesquisa foi feita com um grupo de 200 usuários de rede social. 140 usavam Facebook, 100 Twitter, 40 usava ambas. Ó, já dá a ideia de interseção. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente no grupo pesquisado. Responda que usa Twitter, dado que já respondeu que usa Facebook. Uma pessoa responda que usa Facebook, dado que respondeu que usa Twitter. Galera, vamos lá. Essas questões que falam probabilidade, dado que, sabendo que, são probabilidades condicional. A gente respondeu já todas de probabilidade. 2024, 2025, todas. Eita, e vi que tava faltando essa. Vamos botar, porque isso aqui tá lá. Não deixo passar nada. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui os dois conjuntos, ó. Vamos lá. Você tem aqui, ó, Facebook, que são 140, e Twitter são 100. 40 usam ambas. Vou começar pela interseção aí. 40. Galera, Facebook, que é isso aqui, tem que ter 140. Só que dos 140 já tem 40 aqui dentro, né? Então aqui dentro tá faltando quanto? 140 menos 40. Tá faltando 100, que seria somente Facebook. Beleza. Só alegria. Aqui, Twitter, são 100. Só que dos 100 já tem 40 aí dentro. E aí vai ficar 100 menos 40. Falta quanto? 60. Cuidado com o que ele está perguntando. Ó. A pergunta 1 e a pergunta 2.
Veja. Ele quer a probabilidade que usa Twitter, vou botar assim, ó, probabilidade que usa Twitter, dado que usa Facebook. Gente, isso é probabilidade condicional. A probabilidade de acontecer T, sabendo que já ocorreu F. A probabilidade de usar Twitter, já que já usa Facebook. Gente, essas questões, o espaço amostral ele diminui. Eu não vou calcular a probabilidade botando todo como 200. Por quê? Ele quer a probabilidade do cara, o quê? Usar Twitter, dado que já usa Facebook. Então, o todo é o total de pessoas do Facebook. Por isso que aqui embaixo não é 200, é 140. Esse evento que vem depois do dado que é o espaço amostral. Dado que ele já usa Facebook. Então, 140. No meio desses caras que usa Facebook, eu quero isso, ó. Eu quero isso. A probabilidade dele usar Twitter. Gente, no meio da galera aí, tá? Do Facebook, ó. Quantos usam Twitter? Ó, no meio aqui do Facebook, usa Twitter, você tem quantos aqui? Quantos? 40, tá? 40. E aí, ó, vou cortar aqui 0 com 0, dividindo aqui por 2 dá quanto? Dá 2 sétimos. Ó, só ficou essa, né? Mas vamos fazer a outra. Vamos lá. Ele diz: responda que usa Twitter, dado que usa Facebook. Pronto. E a outra? A probabilidade de usar Facebook, dado que usa o quê? Twitter. Ó, isso é o que eu quero. Isso aqui é o todo, ó. O todo agora é Twitter. Que são quantos? 100. Só que no meio desses 100, qual a probabilidade dele usar o quê? O quê? Facebook. Ó, aqui, ó, no meio do Twitter, usar Facebook, quantos? 40. Ó, posso cortar aqui 0 com 0. Simplifique aqui por 2. Dá quanto isso, gente? 2/5. Letra D. Gente, tem 3 fórmulas olhando aqui para você. Ó, nessas questões que o cara diz, qual é a probabilidade sabendo que é mulher? O que vem depois do sabendo que é o todo. Agora eu só vou olhar no meio das mulheres. Ah, qual a probabilidade de ser maior de 18 anos, sabendo que mora em Aracaju? Você só vai olhar o todo agora no meio das pessoas de quem? De Aracaju. Sempre que vem depois do dado que, sabendo que, é o espaço amostral. Por isso que a gente está trabalhando com o espaço amostral aqui, ó, Facebook e aqui Twitter. Tranquilo? Beleza pura, gente. Tá vendo, galera? Só alegria. Vamos para a próxima. Questão 9. De acordo com a sequência lógica, o 11º termo e o 12º termo da sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, respectivamente, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, aí vem o 10º, o 11º, o 12º. Vamos lá. Gente, primeiro, ó, essa sequência tá alternando números e quem? E letras. Vamos lá, números, ó.
2, 6, 18, 54. Aí quem? 162. Tranquilo? Beleza? E aí, ó, vai pular, aí vai ter um número aqui. Se você olhar, gente, a sequência de números, aí, ó, tá triplicando. Os caras que estão na posição ímpar, né? Tá vendo que são os números, ó? Triplica. Triplica. Tá vendo, ó? Aqui. Triplica. E aqui. Tá vendo, ó? Triplica. Os caras que estão na posição ímpar, tá vendo? Primeira, terceira, quinta, sétima, nona. A próxima posição ímpar. 11ª, eles estão triplicando. Vou pegar aqui o 162, que é onde eu tô, o nono, para achar aqui esse cara. E vou triplicar. Que 6, 3 vezes 6, 18, vai a 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Ó, aqui é 400 e quanto, gente? E 86. Isso é o 11º. O 11º. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. E aí, ó, agora eu quero, galera, o cara que tá na 12ª posição. Aí, gente, tem a ver com quem? Se você olhar aí, ó, tem a ver com as letras. Olha as letras, ó. D, depois H, depois L, depois P, tá? E aí, vamos ver o que é que tá acontecendo. Vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Vamos olhar para as letras, ó. Vamos olhar para as letras. D tá na 4ª posição do alfabeto, tá? É a 4ª letra do alfabeto. Tá na posição 4 do alfabeto. H tá na 8ª posição. L na 12ª. Professor. Então, P tá na 16ª. Gente, as posições aqui das letras, ó, tá aumentando de quanto em quanto? De 4 em 4. Tranquilo? Beleza? Então, meus amores, o que é que acontece aqui, ó? A próxima letra, ó, veja que letra, se você olhar aí, tá nas posições pares, ó. 2ª posição, tá vendo, ó? 4ª, 6ª, 8ª. Então, essa letra aqui, a 10ª, tá? Que vai ser a próxima letra. Como tá aumentando de 4 em 4, eu vou pegar a letra que tá na 20ª. Quem tá na 20ª posição? A letra T. Então aqui é T. E aí, ó, vai alternar. Eu vou ter aqui essa letra, tá? E aí essa letra, ó, tá pulando de 4 em 4. Vai estar agora na 24ª, que seria quem? X. Então, gente, a banca aqui, se você olhar, tá? Ela cometeu um errozinho. Professor, qual foi o erro? Vamos lá. Ele quer, ó, o 11º termo e o 12º, respectivamente. O 11º termo e o 12º. O 11º termo é quanto? 486. 486. Tranquilo? E o 12º termo, tá? O 12º termo seria a letra o quê? X. E, gente, não tem essa resposta. O que ele deveria colocar aí na questão, tá? Era o quê?
o 12º e o 11º, respectivamente. Até porque quem está nas posições ímpares são números. Então, primeiro tinha que vir um número. Ó. O 11º é um número. E quem está nas posições pares, né, são as letras. Então, gente, por isso, aí, tá? A questão tem que ser anulada, tá? E quem mandou essa prova foi uma aluna chamada Graziele, né? E o namorado dela fez essa prova lá em BH. E depois a banca foi lá e anulou, tá? Mas para não perder o brilho da questão, vou botar aqui, ó, para não perder o brilho da questão, né? Porque foi uma infelicidade da banca. Eu vou acrescentar letra E. Olha, olha. Botar assim, ó. Aí vou botar lá, ó, quem? 486 e quem? E X. Tranquilo? Só para não perder a beleza. Resposta, letra E. Você vê que ele botou aqui, ó, X e 486. Se ele botasse primeiro o 12º, depois o 11º, como ele utilizou a palavra também respectivamente, né? Deu merda, tá? Então, botando aí para vocês letra E, né? Mas é uma questão que foi anulada por causa disso, né? E isso acontece. Vamos embora. Gente, e a última aí, na sequência. Aí, ó, questão do MP é São Paulo. Na sequência, dizer que na posição 93 está um número. Gente, aí são as questões carimbo, né, ó. Se você olhar, existe um ciclo aí, ó. 533, 253, 525, 233, 523, 252. É como se eu tivesse um carimbo, ó. Carimbando, né? E aí agora vem, ó. Vamos lá. 533, 253, 525, 233, 523, 252, ó. Eu tô carimbando. Aí eu tenho um carimbo, né? Onde aqui, ó, é o primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu tenho uma sequência que tem um carimbo de tamanho 6. Os elementos se repetem de 6 em 6. E como é que eu faço esse tipo de questão? Pega a posição que eu quero e divido pelo tamanho do carimbo. O resto vai me dar a minha posição. Ó, aqui 1 dá 6, 3 baixo 3, 33 por 6 dá quanto? Ó, 5. 5 vezes 6, 30, ó. O resto deu quanto? 3. Então eu vou pegar o quê? O terceiro elemento. Quem é o terceiro elemento aqui? 525. Letra A. Professor, se o resto fosse 0, eu pego o último elemento do ciclo. Se o resto for 1, o primeiro. Então, os caras estão se repetindo aí de 6 em 6, dividir por 6. Pega o resto. Só tem que tomar cuidado se o resto for 0. Se o resto for 0, sempre você pega o que, gente? O último. Beleza, galera? Gente, vai no canal da gente, dá o like lá, curta, compartilha, sigam nossas redes sociais, tá? Isso é muito importante. Então, ficamos por aqui. Um beijo. Vamos embora, que a vitória é nossa. Valeu. Fui.